Olá, pessoal. É uma imensa satisfação estar conversando com vocês aqui no Engie Brasil 2020. Agradeço profundamente à comissão organizadora por considerar meu nome para estar aqui conversando com vocês, particularmente de um assunto que eu gosto muito. Né? Vamos conversar, então, sobre os desafios da educação científica na área das engenharias. Quais seriam esses desafios? Por que esses desafios? Por que falar em educação científica? O que se entende por educação científica? Quais são os entraves que nós temos? É óbvio que eu, não sendo da área de engenharia, eu vou falar de questões mais gerais ligadas aos entraves da formação da mentalidade científica, da educação científica, mas buscando focar principalmente naqueles que certamente existem dentro da área de engenharia e talvez sejam até mais fortes dentro da área de engenharia. Tá? Quando se fala em engenharia, se fala num conjunto, a gente sabe disso, né? Algumas dezenas de engenharias que existem por aí e que estão ligadas ao foco específico de cada uma. Também vou fazer uma consideração do ponto de vista generalizável dentro desse conjunto de engenharias. Né? Vamos pensar engenharias como sendo uma área em que precisa muito do raciocínio das exatas, tá? Que precisa muito de ciência e que está muito conectada com a questão tecnológica, com a questão de soluções de problemas práticos, certo? É desse profissional que a gente vai estar conversando, é desse profissional que a gente vai estar falando, ok? E é realmente uma satisfação poder falar sobre isso. Eu que fico muito mais voltado para a área da formação dos cientistas do que para o exercício da engenharia propriamente dita. Aliás, eu sou biólogo de formação. Por que educação científica? Eu acho que essa é uma primeira questão que nós temos que discutir. Né? Por que passar para um indivíduo que quer ser engenheiro, de alguma forma, e por que ele tem essa ligação, né, com pensamento científico, com formação científica? Posso pensar em formação científica e em aprender simplesmente conteúdos de ciência, mas não é disso que a gente vai estar falando. É algo um pouco mais profundo do que isso. Óbvio que cada especialidade, cada área vai estar formando os seus profissionais dentro do conhecimento científico daquela área, isso é evidente. Mas existe algo a mais, que é exatamente a questão da formação da mentalidade científica. Por que ensinar para esses indivíduos um pensamento científico? É nesse sentido que eu quero focar a questão da formação científica. Não é? Porque senão ela seria tão geral que não haveria muita razão para tentar discussão. Por que as pessoas da engenharia, da área de engenharia, precisam de passar por esse processo de aprender ciência, de saber um pouco sobre ciência? Por quê? Né? Poxa, mas eu entrei aqui para ser engenheiro civil, por que eu tenho que aprender alguma coisa disso na graduação? Ou estou fazendo uma pós-graduação porque eu quero conhecer mais sobre esse assunto, mas por que eu tenho que ficar fazendo tese, publicando artigo? O que acontece por aí? É dentro desse cenário que eu vou discutir com vocês. Tá? Pensa o seguinte, tenta imaginar o que seríamos como seres humanos, né, na atualidade, se não existisse a ciência. Se a ciência não tivesse aparecido dentro dos processos humanos e se ela não existisse, seríamos todas as outras áreas. Acho que a primeira constatação é que nós teríamos um tremendo atraso tecnológico, sem dúvida alguma. E esse atraso decorre exatamente da falta de conhecimento necessário para a produção de tecnologia. Nem todo conhecimento científico precisa estar presente e nem toda tecnologia precisa do conhecimento científico. Mas cada vez mais, dada a sofisticação do conhecimento, né, está sendo cada vez mais difícil você produzir ações tecnológicas, né, produtos tecnológicos
das mais variadas formas, né? Sem que se tenha base de conhecimento científico. Acho que um dos pontos importantes da ciência para a humanidade é toda a parafernália tecnológica que nos traz, das mais simples às mais sofisticadas. Óbvio que não é só isso. A ciência nos traz também seu outro braço, um é o tecnológico, o outro é a educação. Você pode perceber que nas universidades, com raríssimas exceções, se ensina ciência. Se explica o mundo pela ciência. E quando eu falo o mundo, inclui o comportamento do ser humano, né? Esse comportamento, tão diversificado, estudado em grande parte nas ciências humanas. Entender o mundo inclui entender a nós mesmos. E nessa busca, a ciência tem seu papel. A ciência divide com a filosofia o grosso da explicação racional desse universo. E a ciência tem seu método próprio. Não são vários métodos. É um método se você pegar bem na raiz. Basicamente, o cientista ele busca a todo custo entender o mundo, mas considerando as evidências que ele obtém do mundo. Ele não pode ignorar evidências. Ele não pode apresentar explicações contraditórias com as evidências. Ele também não pode ignorar as explicações que já existem e que são aceitas. Para ignorar, ele tem que derrubá-las. Esse é o universo do cientista, da coerência entre as evidências e as explicações. É uma conversa que tem um juiz. Não adianta você falar que acontece se na prática não acontece. Ah, mas tem casos em que se falava que não acontecia e não acontecia e mais tarde viu que aconteceu. Sim, mais tarde. Quando vê que acontece, muda-se a interpretação. Enquanto não vê, não muda. Naquele momento, né, que ainda não tem esse conhecimento futuro, não é. Óbvio que dentro da ciência, algumas ideias aparentemente verdadeiras são afastadas e algumas equivocadas permanecem. Mas é um processo que, nos últimos séculos, a ciência tem cada vez mais tentado se corrigir em termos de seu método, de sua proposta, de como produzir esse conhecimento, né? A ponto de que a tecnologia funciona porque tem muito conhecimento acertado ali dentro. Não todo, mas muito. Quais são, nós não sabemos, mas alguns são. E a tecnologia é exatamente a expressão dos acertos. Óbvio que nós podemos construir tecnologia com conceitos errados. A própria eletricidade, quando surge, né, quando descobrimos a eletricidade, ela surge no nosso universo, o que acontece? Né? As pessoas imaginam que a corrente caminha do positivo para o negativo. Isso não impediu de que fosse feito alguns avanços dentro da área da eletricidade. Não, não se impediu. Mas estava errado. Então, há conceitos que podem estar errados mesmo quando a tecnologia funciona. Porém, isso tem certos limites. Na verdade, tem certos limites e certos avanços não seriam conseguidos sem a gente imaginar que uma boa parte de conhecimento adequado existe ali dentro. A ciência, ela produz não tecnologia, ela produz conhecimento. A tecnologia é um produto que vem a posteriori e que usa esse conhecimento. Bom, então eu não preciso fazer ciência para fazer tecnologia? Não, não preciso. Mas por que então que eu preciso da educação científica? Eu posso atuar no campo apenas aplicado, usando o conhecimento que já existe. Sim, você pode. Mas tem outras razões. Outras razões que mais no final dessa conversa vai ficar mais claro, né? E que vocês vão poder entender um pouco melhor o ponto que eu estou tentando enfatizar para vocês. Ok? Então veja, o pensamento científico, ele possui um método simples, porém robusto, triado há muitos anos, alguns séculos,
e que visa evitar os desvios de entendimento, os erros de interpretação, para se conceber sobre o que é o mundo, esse mundo que nós vivemos e esse mundo do qual nós fazemos parte. Bom, esse ensino, ele mostra para a gente o quanto o ser humano tem limitações para conhecer verdades, e verdades ad infinito nós não temos condições de conhecer, pelo menos pelo método científico, mas o quanto a gente consegue conhecer muita coisa, e a própria evolução tecnológica é um dos maiores efeitos que nós temos, né, que mostra a importância de se conhecer o mundo. A posição que nós vamos ter perante esse mundo não é tratada especificamente na ciência, apenas uma parte dela. A filosofia trata mais essas questões metafísicas, onde, né, nós visamos formar mais, do ponto de vista humanista, né, esse ser humano que está por aí. E é óbvio que essas coisas têm que caminhar juntas. Mas vamos por partes, que nós vamos entender melhor onde nós vamos chegar e quais são esses desafios e por que, né, nas engenharias é interessante nós aprendermos o pensamento científico, nós temos uma formação científica. O primeiro problema que nós temos quando se fala em formação científica, né, educação científica, mentalidade científica para essas pessoas, né? Por que os engenheiros precisam disso? Um dos primeiros problemas nesse ensino, antes de reconhecermos exatamente a sua validade, um dos primeiros problemas está exatamente no ambiente de educação que nós temos aqui no Brasil. Estou focando especificamente no Brasil. Um dos problemas é esse. A educação é uma das áreas que, cientificamente, ela ainda é incipiente, ela ainda tem muito a percorrer, né? Tem alguns equívocos, alguns que já não são cometidos em outras áreas, mas nela ainda esses equívocos permanecem. Enfim, existem situações desse tipo, né? Do ponto de vista internacional, a educação não podemos dizer que é uma das áreas top do Brasil, ao contrário, é uma das áreas que precisa crescer muito ainda. Esse universo de ciência incipiente traz, obviamente, para a prática da educação muitas confusões, muitas indagações, muitas tentativas estranhas, um ambiente que não é propício para uma educação de alto nível. E talvez isso explique uma parte apenas, da dificuldade, né, de termos uma educação de alto nível no Brasil. Porque muitas ideias são construídas aqui mesmo, e por aqui ficam, e por aqui morrem, e às vezes não morrem, esse é o problema, né? Se morressem, tudo bem. E sob o pretexto dessas ideias, né, muitos equívocos são cometidos. Então nós temos isso, e esse é um problema mais generalizado que transcende todas as áreas, né, e pega todas as áreas da educação, seja no nível superior ou antes dele. Então, realmente é um problema? É. Vamos resolver rapidamente? Não. O mesmo que nós estamos discutindo aqui para as engenharias precisaria ser discutido sob outra ótica na educação, né? Mas, por algumas razões, algumas áreas são mais fechadas do que outras. Nós temos ciências de alto nível aqui dentro, né? Tanto na engenharia quanto em outras áreas aqui no Brasil. Alguns pontos de excelência, muito bom, e esses pontos poderiam ensinar para outras áreas os caminhos. Mas há um problema muito sério, né? E que é preciso que essas áreas precisem ou queiram aprender, tá? Um outro ponto importante é a questão do professor. Qualquer sistema de ensino que possua nele o professor, ele vai ter como elemento central no processo realmente o professor. E o professor vai estar na interface entre o aluno e o que se quer ensinar. É o professor que está fazendo essa ligação. E é ele o aluno.
É nesse sentido que vem a força do professor. Por que a força do professor nesse sentido? Porque o bom professor, não importa o que o MEC diga, não importa o que alguns livros digam, não importa o que nossos equívocos falem, esse professor pode fazer a diferença. É ele e os alunos. O grande problema é que esses professores também vêm como produto do próprio sistema de ensino que nós temos. E eles também têm suas deficiências. E uma das deficiências mais marcantes, principalmente quando você fala em ensino de primeiro e segundo grau, mas também muito presente no terceiro grau, né? No nível do ensino superior, seja em universidades ou em faculdades ou institutos, um problema muito sério é a resistência a mudar, a resistência a aprender, a resistência a se reciclar. Parece que depois de um certo ponto nós viramos professores e somos professores e ponto. Estudamos a matéria, até trazemos inovações dentro da matéria, trazemos novidades, mas o nosso jeito é o nosso jeito. E isso traz um problema para o sistema educacional. Porque exatamente o ponto que faz a diferença em qualquer modelo de ensino que vocês coloquem, que é o professor, esse ponto, ele tem dificuldade de se reciclar. Muitas vezes ele se recicla porque ganha prêmios, caso se recicle. Alguns se reciclam porque querem realmente crescer, mas isso ainda não é a grande maioria. E quem determina o conjunto geral das coisas é a grande maioria nesses casos, né? Então a educação, ela trabalha com essas duas problemáticas, né? Nós temos uma produção de conhecimento em educação muito enviesada, com uma metodologia meio estranha muitas vezes, né? E quando não precisaria ser assim, tem estudos mostrando isso, não estou falando apenas, né, do que eu acho, e também dessa resistência do professor em se reciclar. Parece que o problema é o aluno. Não, o problema não é o aluno. O aluno se torna problema. Se torna problema porque não é convenientemente tratado, convenientemente elaborado. Lógico que isso não significa que todos os alunos devam chegar no topo a qualquer custo. Não. Existe uma história e cada um vai ser fruto da sua história. Portanto, é importante cada um pensar na sua história e ser protagonista da própria história. Isso é um aspecto muito geral, né? Eu gostaria de começar a pontuar questões que realmente estão dentro do nosso dia a dia e são mais fáceis de alterar. Tá? Essas que eu coloquei até agora são estruturais muito mais amplas, cabe a cada um, mas exatamente porque cabe a cada um, não fica com nenhum. Então, não se resolve. Mas tem alguns pontos que em atividades práticas, em profissões que requerem muita prática, elas são até mais acirradas. Em outras profissões que requer pouca prática no sentido de tecnológico da coisa, né? Mas muito mais teorias, elucubrações mentais. Nessas outras áreas, elas também têm o mesmo problema, só que no lado inverso. Esse problema eu costumo chamar de a falácia da causa futura. Esse é um deles. O que é a falácia da causa futura? Ora, é você querer guiar as profissões de hoje baseado no futuro que a situação de hoje imagina que teremos. Pare e pensa nisso que eu falei. A situação de hoje nos permite prever um futuro de 5 anos, de 10, de 20, de 30, de 50. Em função dessa previsão, nós começamos a preparar os profissionais para estarem lá quando for necessário.
Embora isso possa aparentemente ser interessante, ele é interessante se nós acharmos que esse futuro que nós estamos prevendo é o futuro que nós queremos. Porque se esse futuro que nós prevemos do presente não é o futuro que nós queremos, é exatamente aí que nós temos que entrar para produzir profissionais que mudem o futuro predito para o futuro que nós queremos. Ou seja, nós estamos sendo muitas vezes levados pela maré dos acontecimentos. Isso é muito natural que as pessoas façam, mas não é tão racional assim. É importante pensar que o futuro que vem lá na frente, ele não é tão predeterminado quanto o presente que nós temos hoje. E que nós podemos mover ações para mudar esse futuro. Eu vou usar um exemplo de uma situação hipotética, mas que serve como exemplo. Veja o seguinte, qual que é o tripé do profissional? Um bom profissional. Qual que é o tripé dele? Tripé são três coisas que são: uma, a sua capacidade na especialidade. Ele é um profissional, não importa de que área, aqui no caso das engenharias, ele tem que ser bom naquilo para o qual ele foi formado. Se é engenheiro civil, tem que ser bom em engenharia civil. Se é engenheiro elétrico, engenharia elétrica. Se é engenheiro aeronáutico, engenharia aeronáutica. Se é engenheiro químico, engenharia química. Ele tem que ser bom naquilo. E dentro daquilo, na especialidade que ele escolhe, ele tem que ser bom naquilo. Não se discute isso. Isso se espera de qualquer profissional. Óbvio que eu estou falando especificamente dentro da engenharia e um foco maior dentro da universidade, daqueles formados pelo ensino superior. Porém, isso vale para qualquer profissional, por mais simples que ele seja. Ele tem que ser bom naquilo que ele faz. O segundo ponto, que também vale para qualquer profissional, ele tem que ter um conhecimento maior do que aquilo que ele faz. Ele tem que ter conhecimento de outras coisas, outras áreas. Ele não pode ser uma pessoa focada só naquilo, com o custo dele se tornar um profissional alienado, facilmente alienável. O profissional ele tem que resolver várias questões, e nem todas as questões dependem da especialidade dele. Nem todas as questões dependem da área dele. Os profissionais interagem com outros profissionais. Ele requer conhecer as visões e as abordagens e as posturas sobre o que é o ser humano. Pensa nisso. Hoje você está nesse ponto da sua carreira. Amanhã você vai estar neste, ou neste, ou neste. Você tem hierarquicos superiores, mas você tem subalternos. E esse lidar com essas pessoas faz parte de você como profissional. E isso vem casualmente. Isso não é tratado na formação dos profissionais. Formação geral, por enquanto. O terceiro elemento desse tripé é um forte compromisso com a honestidade intelectual, com as boas práticas. Não precisa ter ninguém me olhando, eu vou fazer direito, porque eu tenho que fazer direito. Não importa quem me pagou, eu vou fazer certo, porque eu tenho que fazer certo. Isso é o que a humanidade espera de mim. Esse valor moral e ético, ele tem que estar dentro dos profissionais. Então, veja, capacidade inexequível de fazer direito. A luta constante para fazer cada vez melhor. Faço direito agora, mas eu posso fazer melhor, eu posso fazer melhor, e assim vai. Ou seja, nunca está acabado, é sempre incompleto, mas é um caminho que você está seguindo. O outro, conhecer mais coisas, conhecer outras áreas. Os da engenharia, conhecer a área de humanas, conhecer a área biológica e os outros, as outras áreas, e assim sucessivamente. Por quê? Para você não ser uma peça dentro do sistema, de forma completamente alienada. Muitas questões são decisões políticas, são decisões econômicas, são decisões que envolvem conhecer o ser humano,
muitas decisões num sistema engrenado. Você é uma peça lá. Mesmo uma construção civil. Você tem ajudantes, né, de pedreiro, você tem os pedreiros, você tem o mestre de obra, você tem o engenheiro, enfim, todos os níveis que vocês conhecem melhor do que eu, né? Você tem o seu cliente ele vem de uma determinada formação que você às vezes não conhece. Existe todo um ambiente, razões políticas dentro da cidade em que você está, tem isso, tem aquilo, documentação para pegar, disso, daquilo, finanças, tudo envolvido no meio. Então, não adianta você ser bom só em engenharia civil. Você vai lidar com um ambiente complexo. E o bom profissional, ele consegue também lidar com esse ambiente complexo. E isso ele não vai aprender fazendo. Porque se for aprender fazendo, pode ser que ele pare de fazer antes de aprender. Não dá para confiar no ensaio e erro. Nós temos escolas exatamente para preparar bem as pessoas. E as nossas escolas deveriam formar profissionais com esses 3 perfis. Infelizmente, ela forma com o primeiro. E raramente algumas pinceladas no segundo. Talvez no terceiro, dependendo de com quem você cai. Dependendo com quem você está. Mas não é um corpo que discute isso. Não é um corpo que discute esses 3 elementos. Por quê? Porque hoje parece que tudo se resume em questões técnicas, em aprender modelitos disso e daquilo, e o profissional virou um robozito. Essa é a robotização dos profissionais. Não é esse profissional que será o profissional necessário no futuro. Não importa quais sejam as necessidades tecnológicas. Possivelmente, muitas das coisas pelas quais alguns são formados hoje serão feitas por robôs. Uma coisa eu garanto para vocês. Nunca deixará de faltar lá no futuro pessoas de boa cabeça. Por maior que seja a capacidade do seu computador, se não tiver um big brain, uma big mind antes dele, esse computador vai fazer besteira. Podemos até pensar na possibilidade de não, o computador vai ser melhor que a gente, vai pensar melhor que a gente. É a anulação do ser humano, é a falência da humanidade. Eu não acho que com a capacidade cerebral que o ser humano tem, que nem ele próprio conhece, a gente consiga eliminá-la tão facilmente. Isso não vai acontecer. E se acontecer, provavelmente nenhum de nós aqui vai estar vivo para ver. É necessário entender que esse profissional que vem lá para frente, ele tem que ser um profissional mais bem planejado, numa visão geral de humanidade, e não simplesmente em facetas tecnológicas que estão faltando. Olha, vai precisar de profissionais para pregar parafuso em tal lugar daqui a 10 anos. Então vamos produzir gente para produzir esses parafusos, vamos produzir gente para apertar esses parafusos. Não é assim. Isso é um pedacinho do problema. O problema maior é que profissional é esse. A gente sabe muito bem que a tecnologia não resolve todos os problemas. Ao contrário, ela pode tanto ir para um lado bom quanto ir para um lado ruim. A gente sabe disso. O avião que mata é o avião que salva vidas. O carro que mata é o carro que salva vidas. É o uso. O computador que a gente usa para alegria, para aprender, para estudar, para crescer, é o computador que rouba informação, manipula. Mas não é o computador, são as pessoas. Eu entendo, tem algumas correntes que acham que o computador já entrou num ponto que ele mesmo já está fazendo essas loucuras. Mas tem pessoas por trás disso. É importante nós pensarmos nisso. Não vamos pensar num futuro inevitável. Vamos refletir sobre o futuro. Os nossos profissionais não estão refletindo sobre o futuro. Eles estão tentando estudar aquilo que vai dar o caminho para eles. É muito comum as pessoas fazerem isso. Eu vou fazer uma pós-graduação, não porque eu quero ser cientista, ou aprender como um cientista pensa. Eu quero um título porque eu preciso de emprego. A gente entende isso. Mas a gente não concorda com isso. O sistema tem levado a esse desespero total, porque é um sistema mal equilibrado.
é um sistema que não é bem ponderado. É um sistema que se baseia em premissas falsas. Por exemplo, a de aumentar a quantidade, sem se preocupar com a qualidade. Qualquer sistema que faz isso vai para baixo. E nós estamos ainda nessa. Né? Ainda temos isso. A pós-graduação começa a discutir esse ponto agora. Mas isso é coisa de 30, 40 anos atrás. Por que não discutimos antes? Esperamos todos esses anos. Eu vivi isso, eu passou na minha frente. Eu vivi essa falta de discussão desses pontos centrais. E nós, como profissionais, temos que pensar isso. E quando se fala em formação científica, dentro das engenharias, nós temos que pensar um pouquinho maior do que simplesmente formar um ótimo especialista. Ótimo especialista é fácil. Até formar um pesquisador é fácil. Em pouco tempo você ensina o indivíduo a fazer uma pesquisa numa certa área, numa certa especialidade. Você ensina, ele aprende. A nossa pós-graduação ensina isso. Você sai do doutorado, está aqui. Você é doutor por quê? Porque você fez uma tese. Mas é sua mente. E você, como você é para discutir? Como você é como ser humano? O que você vai trazer para essa humanidade? Salário para você é capaz que você consiga. Até isso está difícil. Uma boa vida, certamente você vai ter alguma coisa razoável e acima da média, porque você está no Brasil. Né? Então, esse é um ponto que nós temos que pensar. Essa postura de fatalismo, de fatalidade. Olha, daqui a tantos anos vai ser preciso disso, portanto, vamos produzir isso. Isso só reforça as nossas expectativas e as torna realidade. Mas não precisava ser assim. Podemos pensar nisso. Um outro ponto, mais específico do que esse, é que eu chamo de a falácia do falso dilema, que é uma dicotomia que existe, ela é comum, nas áreas aplicadas ela é mais forte, como eu disse no outro caso também, que é a briga entre o teórico e o prático, o básico e o aplicado. Essa é uma briga, uma discussão boba. Porque quem discute isso não está entendendo o sistema. Porque quem discute o sistema não discute isso. É como discutir se você fica com o seu rim esquerdo ou o seu rim direito. Ou se o coração é mais importante do que o cérebro. Discutir coisas desse tipo que não levam a nada. A história já mostrou, e está aí para quem quiser ler, o quanto há um imbricamento entre conhecimento e aplicação, conhecimento e aplicação. Não se aplica se não tem conhecimento. E só o conhecimento não resolve nossos problemas. Isso é óbvio. Só que dentro da academia, e não só na academia, mas dentro da academia isso é muito forte, principalmente nas áreas aplicadas. Muitas vezes os professores, mais no final do curso, que estão nas disciplinas mais aplicadas, chegam a desdenhar as disciplinas do básico e vice-versa. Alguns dos básicos chegam a desdenhar as disciplinas do aplicado. O que isso mostra? Que não estão entendendo o sistema. Isso acontece na ciência, entre ciência básica, ciência aplicada. Isso acontece dentro do ensino dessas áreas. E como fica o aluno nisso? Será que o aluno entrou com essa problemática? Será que o aluno trouxe de lá de trás essa problemática como sendo algo importante para a vida dele? Provavelmente não. Ele trouxe uma tendência, mais para um lado ou mais para o outro. Mas ele tem que entender que mesmo que ele faça um dos lados, o outro é fundamental. E que ele também pode trabalhar nos dois níveis. Eu trabalhei com empresas, trabalhei com teoria, com psicologia de peixes, para dizer o português mais claro, né? E trabalhei com projetos junto com empresas para resolver problemas práticos também. Ou seja, é fantástico. Óbvio que no começo da minha formação, extremamente teórica, eu também desdenhava a atividade prática. E, com o passar do tempo, você vai convivendo com a atividade prática. E aí você vai vendo que tem um outro lado. E vice-versa. As pessoas que estão na atividade prática
se elas conviverem com as bases teóricas, elas vão entender que faz sentido, elas vão entender por que uma coisa depende da outra. Isso não pode ser passado para os nossos alunos. Isso é um equívoco epistemológico. A coisa é tão simples você mostrar que por trás de construção do computador existem conhecimentos que não houvesse, não teria o computador. Ou então nós vamos voltar lá para trás, séculos e séculos atrás, e produzir tecnologia por meio de ensaio e erro. Eu posso fazer alguma coisinha com ensaio e erro, mas eu não mando um foguete para Marte. Eu não fotografo buraco negro, simplesmente por ensaio e erro. Esse é um ponto que tem que ser questionado, esse é um ponto que tem que ser discutido. E essa barreira, esse preconceito que existe dos dois lados, tem que ser rompido. Porque é um preconceito que não deveria existir. Porque é um falso dilema. É um dilema que nós criamos pela nossa tendência de polarizar. É o mesmo viés que nós temos na política, em outros setores, onde nós polarizamos. E parece que os polos opostos não podem conversar. Ao contrário, eles estão aí para conversarem. Só tem que saber ouvir, saber conversar, com dignidade e com razão. Esse é um ponto importante e é um dos sérios problemas que nós temos para enfrentar. E não é problema recente, não, é problema antigo. E talvez daqui 10, 20 anos continue sendo um problema antigo. E esse é o problema. Um outro ponto que eu gostaria de frisar para vocês, e que isso também é um pouco mais forte dentro das engenharias, mas na área de saúde isso também é muito forte, é a tentativa de fazer protocolos, criar esqueminhas de conduta. Ok, esqueminhas de conduta são bons. Quando você vai na prática e monta um sistema e fala, olha, para não ter erro, siga isso aqui. Pá, 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 pá. Ok? O computador faz assim. Mesmo assim dá erro de vez em quando, né? Você monta essas caixinhas, monta esses protocolos, faça isso, depois aquilo, tanto aqui, tanto lá, pá. Ok, no fim deu certo. Mas não é assim que se forma cientificamente um profissional. Ah, mas é só o profissional que vai lidar com ciência? Não, qualquer profissional. O guari que vai lá pegar o lixo, ele tem que entender mais do que seguir regrinha. Isso não é diferente do médico que está na clínica ou do engenheiro que está resolvendo as grandes construções. Isso não é diferente. É necessário que nós pensemos, ok, protocolos são bons num certo nível, principalmente no nível técnico. Ele é bom dentro de um laboratório, dentro de uma indústria, porque não pode ter erro. Esse rigor é importante. Mas o problema e o risco que eu vejo, né, é que nós estamos trazendo isso para atividades que não são puramente técnicas. Nós estamos trazendo isso para a pós-graduação, para as teses, para a redação científica, para a elaboração de projetos. Nós estamos tirando a criatividade e estamos tentando, né, principalmente com a ajuda dos computadores e coisa e tal, tentando robotizar uma atividade altamente criativa. E que só é bonito porque é criativa. E o cientista é aquele indivíduo que ele gosta do inusitado. Ele gosta de ser desafiado. Não com probleminhas, com problemões. Ele gosta de desafios que mostrem para ele que ele vai ter dificuldade de conseguir. E ele vai lutar para tentar conseguir resolver. Quando você robotiza isso, os bons cientistas, ou aqueles que têm o grande perfil para ser cientista, vão fazer outra coisa. É capaz até que alguns caiam para a arte, mas não para a ciência. Então perceba que como as pessoas estão tentando transformar processos maravilhosos em construções tipo Minecraft, bloquinhos. Nós temos que pensar nisso, nós temos que refletir sobre isso,
Porque por trás dessas condutas existe uma mente sendo formada, a mente dos nossos alunos e a nossa própria. Nós temos que ter uma mente maior do que as questões matemáticas. As questões, não a matemática na essência, obviamente, mas as questões de tentativa de padronizações, onde nós estamos tolhendo processos criativos. E isso é um problema sério. Eu vejo isso dentro da pós-graduação, fico triste com isso, porque nós não estamos formando doutores. Nós estamos formando pessoas com título de doutor. Mesmo porque as nossas avaliações são complicadas. Um outro ponto para a nossa reflexão é o que eu chamo de a falácia metodológica na educação como um todo. Por que falácia metodológica? As pessoas acham que um método de ensino vai resolver o ensino. Não vai. Quem foi professor e quem é professor e gosta de ensinar e quer que o seu aluno seja melhor do que ele, sabe exatamente isso que eu estou falando. Sabe que tem pontos que são muito diferentes. O aluno consegue sentir se o indivíduo fala com amor ou se ele fala da boca para fora. O aluno consegue sentir emoção naquilo que ele aprende. E o professor, emoção naquilo que ensina. E um percebe a emoção do outro. Esse é um processo de ensino. Um método, ele padroniza. São bons. Tem vários métodos. O método da sala de ponta-cabeça, da sala não sei do que lado, o método não sei do que, não sei do que. Ok, o método não resolve o problema. E hoje, aqui no Brasil, nós estamos atrás dos métodos. Por melhor que seja um método, raramente ele vai abarcar igualmente todos os alunos da classe. Há alunos que aprenderiam melhor de outro jeito, mas como o professor escolheu aquele método, então é aquele método. Métodos devem ser vistos como ferramentas dos professores, dos educadores. Ferramentas, e não uma só, várias. E ele tem que ter maleabilidade, plasticidade para trabalhar com a classe dentro das divergências e das diferenças que existem entre os alunos. Isso não significa que todos os alunos vão conseguir, mas isso significa que todos os alunos tiveram a oportunidade de aprender. E a plasticidade para tentar individualizar, como está acontecendo em remédios na área de saúde, né? Individualizar o tratamento, também na educação. É muito simples. Olha, montei uma escola construtivista. Tá bom, e para aquele aluno que o construtivismo não funciona? Azar dele, ou sai da escola, ou fica para trás. Isso eu falei do construtivismo, mas é de várias teorias. Então, veja, não há uma verdade específica. Há métodos que são bons, há métodos que não são bons. Isso a gente vai testando cientificamente, tá? Mas nós temos que entender que por trás do método tem o professor. Que na interface aluno-professor existe uma troca que é fundamental. O professor que é professor, ele ensina mais em 5 minutos de papo numa cantina do que aquele que não é professor e fica 40 minutos, 1 hora, 2 horas em sala de aula. Quem sabe o que tem que ensinar, e não estou falando só da especialidade, de todo o arcabouço que vem junto com a especialidade, que a gente tem que ensinar, formando aquele tripé do bom profissional, né? Essas coisas têm que ser vistas. Então, quando se fala em educação científica, ela passa por todas essas raízes, vocês já vão entender por que são essas raízes, né? O brasileiro é muito apego a esses modismos de método. Olha, eu usei o método tal. Aqui, para nós, dizer que usou o método tal dá ibope. Entra no currículo Lattes. Isso é ridículo. Eu conheço algumas universidades fora do país e tem universidade que, quando você é avaliado como professor,
Dizer que trabalhou com este ou aquele outro método não é o ponto. A pergunta crucial que vem para cima de você é: o que você inovou no método que você usou? É outra pegada. É outra pegada. Não adianta dizer que usou o método top de linha. O que você inovou no método top de linha? Ou seja, eles estão instigando o professor a ser um desafiador de métodos, a ser um criador de propostas de ensino, a conseguir resolver problemas inusitados na sala de aula. Quando o indivíduo é muito bom no método só, o aluno que destoa, ele vai ficar de lado. Esse é um outro desafio para se ensinar qualquer universitário, qualquer aluno, pré-universitário, não importa de que nível seja, da pré-escola até o final da pós-graduação. Um outro ponto é a questão da avaliação. Lógico que existem muitos pontos, eu selecionei alguns para caber dentro do espaço que nós temos aqui. E um último ponto técnico, mais geral, mais específico, na verdade, é esse que eu estou colocando aqui. Avaliação que não avalia. Nós adoramos avaliar sem avaliar. Avalia e se um número X de aluno não for aprovado, tem que dar um jeito. Avalia e se o aluno for reprovado, tem que dar um jeito, e tem que dar um jeito, tem que dar um jeito. Basta ver as nossas teses de mestrado e doutorado. Que avaliações são essas? Esse é outro desafio que nós temos. Infelizmente, nós temos condições de enfrentar todos esses desafios que eu falei. E veja que em momento algum eu falei de falta de verba. Não vou nem discutir se ela existe. Estou discutindo a qualidade do serviço, a qualidade do processo. Porque não é por falta de dinheiro que a gente não faz certas coisas. É por falta de reflexão, por falta de pensar sobre elas. Lógico que o dinheiro é importante, é necessário, e a capacidade de um governo a gente mede pelo quanto ele investe em saúde e educação. Mas não qualquer educação. E investir em educação não é só dar dinheiro. Não é porque deu dinheiro que acredita. Tem outros pontos que são muito mais importantes do que o dinheiro e que têm que ser equacionados. Dentro desses pontos que eu falei para vocês, se nós tivermos uma educação científica, uma formação científica, onde o indivíduo entenda a mentalidade científica, isso desaparece. Esses problemas desaparecem. Porque quando você vai na ciência, na base filosófica da ciência, você vai no processo de ciência, você vê que não há nada lá que justifique essas falhas que eu comentei. Não tem nada da ciência, do processo de ser cientista, que diz para a gente ser da forma como eu mostrei nesses desafios que eu coloquei para vocês. Então perceba que se nós pensássemos dentro do que a gente chama de mentalidade científica, nós certamente não incorreríamos em certos equívocos. Esses que eu citei e muitos outros que existem. Vamos pensar então um pouquinho sobre essa questão da mentalidade científica para fechar a nossa conversa. Veja, um cientista, ele faz pesquisa, faz. Fazer pesquisa não o torna um cientista. Mas sem fazer pesquisa ele não faz ciência e não vira um cientista. É necessário que da pesquisa científica ele dê o salto para a ciência. A pesquisa científica é aquilo que você faz para responder uma pergunta, geralmente restrita. Olha, eu quero saber se este material vai dar um melhor desempenho nesse equipamento do que o material que o pessoal tem usado. Será? Eu tenho requisitos teóricos que me permitem supor que eu trocando por esse outro material, o desempenho vai ser muito melhor. Mais durável, mais eficiente em geral, né? Ok, eu vou testar isso.
Eu vou fazer um teste científico, óbvio. Eu não vou ficar rezando para saber se eu devo usar ou não devo usar. Eu não vou ficar elucubrando sem ir à prática para tomar a decisão. Eu vou fazer uma pesquisa científica. Eu monto um experimento adequado, que um cientista sabe montar, sem seguir protocolos, por favor, sem seguir protocolos, só raciocinando, ele monta qualquer protocolo. Ele monta o delineamento da sua pesquisa, não precisa ir no design, science research, essas coisas que na área de engenharia é muito forte, mas que na verdade é um pouco de brincadeira, né? Pensa assim, ele monta a pesquisa e encontra a resposta. A resposta pode ser que aquela peça que ele está testando foi pior que a convencional, ou ela foi igual, ou ela foi melhor. O que deu, ele vai concluir e vai seguir em frente. Se for melhor, óbvio, ele vai propor uma substituição. Não tenha dúvida disso. Se for igual, tiver alguma outra vantagem, ele pode propor uma substituição. Do contrário, não deu certo. Não, mas não tem problema, mas ele testou. Porque havia requisitos teóricos que valeria a pena, dizendo que valeria a pena testar aquela peça. Ok. A partir do momento que ele entende por que isso acontece, e que ele consegue perceber dentro dessa especialidade, o que o resultado dessa pesquisa traz de novidade, porque já se sabe nela. Qual é a novidade que essa pesquisa me traz? Tá? O que significa esse material novo? Ele é um material que não é usado em lugar nenhum, é completamente novo nesse quadro, ou simplesmente eu peguei de uma coisa parecida e pus numa outra muito próxima. O grau de novidade, né, é que faz ele chegar na rede de conhecimento chamada ciência e melhorá-la. Esse é o processo que o cientista faz. Ele sai da prática da pesquisa e agora ele melhora a rede de conhecimento. Não é simplesmente uma coisa cumulativa. Publiquei e virou conhecimento, não. Publicou, não virou nada, virou publicação. Ponto. A partir do momento que ele faz ciência, então agora eu sou cientista, eu tenho uma mentalidade científica, mais ou menos. O que a academia faz hoje, grosso modo, não reflete puramente a mentalidade científica que uma análise das bases da ciência nos permitiria prever. Eu vou dizer alguns pontos da mentalidade científica que precisariam ser reforçados durante a formação científica dos nossos alunos, mas que não são muitas vezes sequer praticados, talvez alguns sim, dentro da própria academia brasileira e no mundo. Não é só coisa de Brasil isso não. Uma delas é que a mentalidade científica é maior do que fazer pesquisa e fazer ciência. Ela envolve um alto compromisso individual com a honestidade intelectual. Já comentei um pouco disso lá no começo. Um segundo ponto fundamental da mentalidade científica, um gosto profundo por querer conhecer a fundo as coisas. Não se contentar com a superficialidade. Isso faz parte da mentalidade científica. Isso tem que ser ensinado, isso tem que ser treinado, isso tem que ser debatido, isso tem que ser vivido. Não dá para ficar que nem Google, pegando a superficialidade do conhecimento, ficar na primeira página do Google. Tá? Forçar ter força, na verdade, para enfrentar frustrações. A mentalidade científica é viver com as grandes descobertas e, muito mais, com as grandes frustrações. E ter capacidade psicológica para enfrentar isso. Por quê? Porque você vê na frustração uma porta que se abre e não uma derrota e um pedaço de você que vai para o inferno. Não. É fundamental isso. Mais ainda, visão ampla, como eu já comentei lá atrás. Conhecer as áreas para poder melhor equacionar os problemas. A analogia não é boa para sustentar ideias, no sentido de comprová-las, mas a analogia é boa para sugerir possibilidades. Então, lá no começo da pesquisa, a analogia é bom, no final não. Não use analogia para fundamentar conclusões. Tá? E isso a gente tem que aprender onde? Ao longo da nossa formação. Não importa qual profissional seja, porque tudo que eu estou falando aqui, vocês vão perceber que qualquer outro profissional
teria vantagens em tê-la. Em qualquer outra profissão, não apenas na ciência. Por isso que eu falo que a mentalidade científica é um direito de todos, porque te ajuda a pensar melhor dentro daquilo que o cérebro humano pode oferecer. E todo o pensamento da mentalidade científica não encerra o ser humano. Tem coisas além. Mas eu estou falando especificamente da mentalidade científica. Não estou falando que o ser humano se encerra só nisso, mas eu estou falando especificamente desse ponto. Buscar padrões, gostar de encontrar padrões e não se contentar com os pontos. Um bom cientista, de 3 pontos, ele faz uma equação imensa. Lógico que não é bem assim, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. De poucas evidências, eu chego em coisas grandes. Não ter medo de ser negado. Quando eu falo nas frustrações, de certa forma é isso. Mas de ser negado em qualquer situação. E ter coragem de recomeçar. Perceber que depois de 7 anos você tinha pego o caminho errado e agora reconstruir. Essa força o cientista tem que ter. Não só ele, já falei, isso é geral, mas ele tem que ter. Porque fazer ciência não é o que a nossa pós-graduação faz. Nossa pós-graduação faz projetos para dar certo. Na maioria das vezes. E depois não sabe o que fazer com aquilo. Lógico que tem coisa boa. A coisa boa sustenta o Brasil. Mas a vasta maioria é muito ruim. E ter uma clareza profunda de que o nosso conhecimento é provisório. Eternamente provisório. Portanto, a prepotência, o autoritarismo não fazem parte da mentalidade científica, porque eles pressupõem uma verdade na boca. E o cientista não tem razões lógicas para isso. Ele aceita o conhecimento no momento e toma a decisão e age, porque tem que agir. Mas ele não é prepotente em termos de dizer que daqui 10 anos aquilo continua valendo. Então, veja, você tem que tomar decisão baseada no que tem agora. Mas saber que amanhã pode mudar. Como diz Karl Popper, construir ciência é construir um edifício sólido, forte, em cima do pântano. Esse é o ambiente do cientista. E muitas outras características que poderiam ser citadas. Por isso que a mentalidade científica ajuda qualquer profissional, inclusive aqueles da engenharia. Muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês.